Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Então, boa. Muito feliz de estar aqui, de apresentar esse teste que a gente fez na Elitron. Acho que vai ser uma experiência legal de passar para vocês, né, o que a gente acabou fazendo. E vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, né? Boa. Então, essa palestra, o título dela é Hackeando um Banco Sem Sair do Seu Quarto, né? Então, acho que foi um pentest que a gente acabou fazendo que foi bem legal. Ele não foi conduzido só por mim, ele foi conduzido pelo Matheus Vreck, pelo Gustavo Oliveira também. Aqui tem uns slides, tem esse QR Code, né, se vocês já quiserem baixar a apresentação, mas eu também vou colocar no final da apresentação, caso vocês queiram baixar, né? Então, vou dar 5 segundinhos para caso vocês já queiram baixar a apresentação. 1, 2, 3, 4. E aí, foi? Beleza? Foi. No final da apresentação eu vou colocar por mais tempo. Então, escrevendo um pouquinho de quem sou eu, né? Meu nome é Arthur Aires, eu sou líder técnico na Elitron Security, tenho mais de 3 anos de experiência na área, principalmente na Elitron, né? Tenho experiência com vulnerabilidade client-side, server-side, líder técnico na Elitron e convidado 5 vezes pela HackerOne para live hacking events, que são eventos presencialmente, onde a gente vai hackear diversas empresas como PayPal, AWS, Amazon, Zoom. Também foram experiências bem legais que eu participei pela HackerOne. Esses foram os 2 colegas que participaram, então essa aqui é uma menção honrosa a esses 2 colegas, tanto o Gustavo quanto o Matheus. Então, aqui fica esse slide para eles, para dizer que eles também participaram desse projeto comigo. Então, a ideia desse slide foi dividir ele em questão de escopo, reconhecimento, exploração e pós-exploração, nesse caso em específico. As definições de escopo, nesse caso, qualquer target dessa instituição financeira, no caso específico que era válido, né? Então, qualquer domínio ou aplicação que essa instituição financeira executasse seria um target válido, né? A gente tinha um safe harbor e a autorização dessa empresa para poder executar as ações, né? Então, por favor, não testem nada sem autorização. A gente também não podia, tinha os don'ts, né? Então, teste de negação de serviço não podia ser feito. A gente não podia também tocar em nenhum fundo financeiro de nenhum cliente, nesse caso em específico. Então, eles disseram que, por questões de compliance, do lado deles era difícil de explicar ou de devolver o dinheiro para os clientes, era mais difícil, né? Então, por esse tipo de questão, era melhor não tocar nos fundos do cliente. E o top do top desse engajamento seria conseguir retornar as informações financeiras de um dos executivos da instituição. Nesse caso, parte do reconhecimento desse projeto não foi nada muito diferente, nada muito incrível, né? Principalmente, a gente utilizou diversas técnicas que fazem parte do reconhecimento quando tu está dentro de um pentest web, né? Que é essa questão de olhar os certificados, retornar domínios por meio do nome do domínio ali que tem dentro do certificado SSL que tem nos domínios, né? Então, você consegue, utilizando ferramentas como Shodan, como ZoomWire, né? Retornar alguns domínios por meio do nome ali do domínio, né? Utilizar ferramentas de enumeração passiva, né, como o Subfinder ou outras ferramentas que iriam retornar alguns subdomínios que essas aplicações tinham, né? E usar o Wayback Machine, que ele é muito importante e interessante e fez parte desse projeto, né? E ele foi responsável por retornar trechos da aplicação, né, endpoints dessa aplicação que sugeriam para a gente que provavelmente ela executava uma aplicação Java Faces, né? Então, essa foi a API, que é bem interessante, que eu uso sempre, né? Porque ela funciona por créditos, né? Então, ocasionalmente, eu estou recolocando créditos nela pela quantidade de vezes que eu acabo utilizando ela, né? Então, o RUI XML API é bem interessante para essa descoberta de subdomínios. As ferramentas, como eu comentei, né? O Subfinder, que também é uma ferramenta bem interessante. Quando você tem ela toda configurada, né? Com todos, por exemplo, é uma ferramenta de enumeração passiva de subdomínio, né? Então, quando você tem todas as keys de todos os serviços, como Security Trails ou outros serviços configuradas nela, você consegue bons resultados ali durante esse processo de reconhecimento, né? E o GAL, no caso, o GAL é uma das ferramentas também responsáveis por retornar dados do Wayback Machine. Por meio do GAL, a gente conseguiu retornar bastante informação dessa instituição financeira, né? Então, perceba, por exemplo, por essa linha de comando, né, esse urls.gal é a saída do Wayback Machine, e esse wc-l seria para contar a quantidade de linhas que tem nesse arquivo, né? Então, por exemplo, tinha mais de 90 mil entradas dessa instituição financeira. Então, tinha muito conteúdo para a gente explorar, né? E conteúdo do passado que a gente poderia utilizar ali como forma de reconhecimento. Procurando especificamente por JSF, que é uma extensão de página de web relacionada especificamente com aplicações Faces, né, com aplicações Javas, a gente encontrou alguns resultados e pensou, poxa,
partindo desse ponto, que é uma instituição grande, uma instituição financeira, tem ponto JSF, então provavelmente podem existir pontos de serialização em Java, né, que recebem objetos Java e depois que podem permitir que a gente ocorra uma vulnerabilidade de serialização insegura, né. E, dito e feito, quando a gente realizou o recon e olhou esses domínios, né, olhou essas URLs que continham a entrada .jsf, durante esse fluxo a gente acabou encontrando uma aplicação e uma das aplicações cores dessa empresa, né. Uma das aplicações core, dentro de um dos parâmetros post da requisição, a gente encontrou esse objeto Java serializado. Quem já viu esse tipo de vulnerabilidade sabe que isso aqui, quando você encontra, o olho brilha, porque, poxa, provavelmente, partindo daqui, você vai conseguir uma vulnerabilidade de serialização, dependendo do cenário e de como está o core dessa aplicação, né? E aqui, por exemplo, isso aqui, como a gente estava numa abordagem black box, né, que a gente não tinha acesso ao código dessa aplicação, isso aqui está até no Hacktricks, que é até uma wiki bem interessante, que pode ter insights interessantes para vocês durante os pentests, é que, quando vocês encontrarem, por exemplo, durante um pentest, esse RO0 ou o H4SIA, esses pontos eles são importantes porque são pontos onde, provavelmente, existe um objeto Java serializado. Então, poxa, eu encontrei dentro de um parâmetro, como aquele que eu mostrei anteriormente, né? Eu encontrei dentro de um parâmetro, esse aí é uma captura da tela, por exemplo, do objeto, né? Encontrei dentro desse parâmetro um RO0, dentro de uma requisição ou dentro do HTML, que provavelmente é enviado pela aplicação, poxa, provavelmente vai acontecer ali, esse objeto ele vai ser deserializado por meio ali, vai ser deserializado pela aplicação, né, em algum momento. Então, aqui, falando um pouquinho especificamente sobre serialização, para que vocês tenham uma ideia do que é, né, a gente tem, então, por exemplo, 2 objetos. Nesse caso, a gente tem no lado esquerdo um carro, né, que, em teoria, esse carro e essa estrutura carro definem todas as características que todos os objetos têm que ter, e no lado objetos a gente descreve objetos que são pertencentes a essa classe, né? Por exemplo, tanto a Mercedes, a BMW, a Audi são pertencentes à classe carro e, ao mesmo tempo, são diferentes porque têm características diferentes, né? São objetos que são carros, mas que têm características diferentes porque, por exemplo, nesse caso, né, nesse exemplo, são marcas diferentes, né? E, geralmente, o fluxo de deserialização ele acontece dessa forma, né? E geralmente, em algumas aplicações, você precisa ter objetos serializados porque você quer levar de um ponto a outro ponto da aplicação, você quer levar um objeto e manter o estado dele ali, né? Então, você, por exemplo, serializa um objeto Java, coloca ele no seu banco de dados para que ele possa ser recuperado depois, por algum motivo, em outra parte da aplicação, e você, para poder recuperar aquele mesmo objeto, aquela mesma classe, aquele mesmo estado que você tinha antes, né, você consegue deserializar esse objeto e ter esse mesmo objeto que você tinha antes, né, desse processo de serialização. Então, basicamente, é isso, serializa, você tem o string byte, você salva ele em algum lugar, esse string byte você pode, em qualquer outro momento, deserializar esse string e receber, e ter o objeto que você tinha anteriormente, né. Então, a primeira coisa que você faz quando você encontra um objeto serializado poxa, eu vou usar o YoSoSerial. O YoSoSerial ele é um repositório no GitHub que tem diversos gadgets, né, diversas coleções de gadgets públicos, que são trechos de códigos que já estão presentes dentro do SDK ou da maioria das versões do Java, né, principalmente as versões antigas, porque as versões mais novas têm proteções contra a execução de gadgets como collections ou outros gadgets famosos, né? Então, você utiliza o YoSoSerial para testar e entender, poxa, será que esse objeto ele está só de enfeite na página HTML ou esse objeto está realmente sendo deserializado no banco de dados, né? Então, o que a gente fez aqui? Usou o YoSoSerial, o URLDNS, colocou aqui o collaborator do Burp Suite. O collaborator do Burp Suite ele é responsável, ele te auxilia durante um pentest, por exemplo, a saber se, por exemplo, a aplicação resolveu esse DNS internamente ou enviou uma requisição HTTP para esse DNS, por exemplo, né? Então, você utiliza o YoSoSerial, utiliza o URLDNS com uma URL de um servidor que você tem controle, como collaborator, para gerar um gadget, e como o objeto estava em base 64 na aplicação que a gente estava testando, você converte para a base 64, e envia dentro da requisição. Então, o que a gente fez? Executou o comando para retornar o objeto serializado, colocou ele dentro da requisição. Quando a gente enviou o objeto, não recebeu nenhuma interação. Poxa, as primeiras coisas que você pensa nesse momento poxa, será que realmente esse objeto está sendo deserializado? Porque não necessariamente ele pode não estar sendo deserializado, mas
existir algumas proteções dentro dessa aplicação. Por exemplo, o out of band pode ser bloqueado dentro desse servidor, né? Ou, por exemplo, as requisições DNS também são bloqueadas para domínios específicos, né? Então, existem diversos cenários que você, poxa, ou aquele domínio específico, e esse foi o caso, né? O domínio do collaborator do Burp Suite, que é esse domínio bem aqui, ele estava bloqueado dentro da rede interna dessa empresa. Então, provavelmente, alguém já tinha passado por aqui, né, já tinha, de alguma forma, tentado explorar isso, provavelmente alertou o SOC dessa empresa, e, poxa, eu acho que é melhor a empresa entendeu, né, que era melhor bloquear o domínio do collaborator ao invés de resolver a vulnerabilidade completamente, né. Então, nesse caso, que a gente, por exemplo, não recebeu nenhuma interação DNS, o que a gente pode pensar? Poxa, qual seria outro gadget que a gente pode utilizar para perceber se realmente a deserialização estava acontecendo? E existe esse gadget, que na verdade, existe o JRemote Method Invocation, que pode ser invocado utilizando o JRMP Client. Então, esse protocolo ele é utilizado para comunicação entre aplicações Java, né? Então, seria uma forma de as aplicações Java se comunicarem, porque não é necessário, por exemplo, uma API em JSON, que é mais legível ao humano, né? Não é necessário uma API em JSON se você precisa que máquina a máquina se comunique, né? Você pode utilizar o JRMI, né? E o JRMI ele pode ser utilizado por meio do JRMP Client, que é um dos gadgets do YOSO Serial, né? Então, o que esse gadget vai fazer na realidade? Ele vai tentar se conectar em um servidor que você tem controle, né? Então, você vai setar ali dentro desse servidor uma URL, uma porta, e tentando se conectar, provavelmente você vai perceber se a aplicação ela vai tentar se conectar ou não. Se ela não tentar se conectar, provavelmente, ou se os servidores que você está tentando colocar para ela se conectar estiverem bloqueados, você vai perceber um timeout na aplicação. Então, essa é uma das formas, uma das abordagens que fez a gente perceber que, provavelmente, a deserialização estava acontecendo, e, como a deserialização estava acontecendo, e isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente, né? Como a deserialização estava acontecendo, por causa do tempo de resposta que a página teve durante os testes, né? Com o gadget normal, como o URL-DNS, e com esse gadget específico, que é o JRMP Client. Aqui eu vou dar uma dica de uma extensão que eu acabo utilizando quando eu encontro essas vulnerabilidades de serialização em Java, né? Essa é uma deserialização que está presente na Store do Burp Suite. O nome é Java Deserialization Scanner, né? Na real, eu não uso o scanner dessa extensão, porque eu acho que acaba fazendo muito barulho, então não é tão interessante. Eu acho que o mais legal é você utilizar ela, porque ela facilita o processo de exploração e envia direto as requisições pelo Burp Suite, né? Então, aqui essa aqui é uma parte de configuração da extensão, né? Então, você pode tanto utilizar um YOSO Serial, que você tem que setar o path, né? Então, você pode utilizar tanto um YOSO Serial custom seu, quanto o YOSO Serial padrão, e em versões de Java diferentes, né? Porque o YOSO Serial ele não funciona em versões mais novas do Java, se você não fizer uma gambiarra ali com um comando específico nele. Então, o que a gente fez? A gente gerou de novo o objeto, gerou agora com o JRMP Client, coloca a URL do collaborator na época, né, em uma porta que, em teoria, o servidor ia tentar se conectar, né, converte para a base 64 e envia a requisição. Nesse caso aqui, perceba que, por exemplo, a requisição enviada, que é a imagem de trás, né, com o JRMP Client, ela demorou 13 segundos para se conectar, e isso a gente testou várias vezes, né, para ter certeza que não era nenhuma intermitência na internet ou, por exemplo, intermitência na conexão ou no servidor, né? Então, a imagem de baixo ela é do URL-DNS, que demorava menos de um segundo para a página ser carregada, e a imagem de trás ela é do JRMP Client, demorando 13 segundos para que a requisição fosse finalizada, né? Então, isso, pelo menos na nossa cabeça, deu um indício de que, poxa, a deserialização está acontecendo, porque, apesar de a gente não receber requisição DNS, né, a deserialização está acontecendo porque o Java está tentando se conectar no nosso servidor, não está conseguindo, porque provavelmente o outbound daquele servidor, da rede interna, está bloqueado para servidores externos, né? E, poxa, partindo desse ponto aqui, a gente entendeu que a deserialização estava acontecendo e que a gente poderia tentar encontrar bypass para as possíveis proteções que foram implementadas ali dentro dessa vulnerabilidade, né? E aqui a gente já entra no escopo da exploração da vulnerabilidade. Os próximos passos foram, poxa, a gente tentar entender se esse bloqueio que a gente não estava conseguindo receber nenhuma conexão externa, ele era um bloqueio
ele era um bloqueio só no domínio que a gente tinha controle, ou se outros domínios, por exemplo, se a gente subisse um collaborator nosso, né, e subisse um servidor na AWS, com o servidor DNS, a gente iria receber as interações, né? Mas antes de subir um servidor, a gente percebeu que os servidores do Interact SH, que é outro cliente que você pode receber interações out of band, eles eram permitidos e a gente recebia as requisições, tanto quando tentava utilizar o JRMP Client ou quando utilizava o URL DNS. Isso também confirmou, no segundo momento, que a gente estava conseguindo a deserialização dentro dessa aplicação dessa empresa, né? Então, poxa, aqui a gente conseguiu ter certeza que estava ocorrendo a deserialização, né, com as provas que a gente já tinha, né. O próximo passo, então, seria, poxa, acho que uma abordagem interessante seria usar todos os gadgets do YOSO Serial para saber se eles são exploráveis e se a gente consegue, de alguma forma, conseguir execução de comando, execução de código, né, e depois execução de comando dentro desse servidor, né. Então, esse aqui é o repositório do YOSO Serial, e testando todos os gadgets, nenhum dos gadgets funcionou nesse caso, né. Então, poxa, a gente tem um cenário de deserialização em Java, que a deserialização está acontecendo, a gente tem certeza disso, né, por causa das provas que a gente juntou ali ao longo do processo, mas nenhum dos gadgets padrões que existem no YOSO Serial são funcionais, porque provavelmente alguém já passou por ali, né, eu imagino isso, né, alguém já passou por ali e foi implementada uma correção que talvez não seja, pode não ser suficiente, porque a gente pode não ser suficiente para corrigir totalmente a vulnerabilidade, né? E uma das formas de corrigir vulnerabilidade de deserialização em Java é quando você utiliza o localhead object input, porque o que acontece? Todas as classes, quando elas vão ser deserializadas, todas as classes Java, né, e no caso principalmente da deserialização em Java, todas as classes elas precisam ser verificadas antes de serem deserializadas para ter certeza que a classe que você está deserializando ela bate com a classe que existe dentro do servidor, né? Tanto a versão ou tem um negócio chamado version UID que tem que bater entre as classes ali, né? E o localhead object input ele serve para fazer essa validação, né? Então, por exemplo, a gente consegue o que provavelmente estava implementado e que a gente imagina que estava implementado como forma de correção para esse caso, era verificar quais as classes que estavam sendo deserializadas ali e quando as classes eram classes que, em teoria, permitiriam a execução de código, ou que eram maliciosas, ou que eram gadgets públicos do YOSO Serial, o atacante ele acabava, a classe não era deserializada corretamente. Mas o que a gente pode fazer? Existem alguns bypass para soluções que foram criadas utilizando o localhead, que é basicamente o que essa imagem está falando aqui, né? Classe permitida, e a gente coloca um gadget malicioso utilizando uma classe permitida como proxy ali, para proxy entre aspas, né? Para um proxy, né? No caso, para um gadget malicioso que permitiria executar comando dentro do servidor, né? E esse foi um repositório que contém diversos bypass, né? Que foi até apresentado na RSA, que é o Serial Killer Bypass Gadget Collection, que ele é um YOSO Serial, mas que contém novas funcionalidades com esses bypass específicos para que a gente consiga para que a gente realmente consiga realizar a exploração da vulnerabilidade, né, e consiga acessar gadgets que antes não eram permitidos nesse caso. E você pode perceber aqui na imagem, não sei, acho que provavelmente não dá para perceber por causa do tamanho, mas aqui executando o serial killer, e em cima a gente tem alguns gadgets adicionais, além dos gadgets padrões no YOSO Serial, e os bypasses, né, para diferentes cenários, né. Então, aqui está uma imagem maior, né, com todos os bypasses para diferentes softwares e outras classes que permitiriam utilizar, né, que podem ser utilizadas como aquela imagem estava mostrando, né, como um proxy, entre aspas, né, para que a gente consiga chamar classes maliciosas, no final das contas, né. Então, isso que a gente fez, né, como existiam muitos gadgets, né, e existiam muitas classes, né, de bypass, o que a gente fez foi colocou um comando ping, né? Na verdade, criou um script em Python para isso. E aqui está o que a gente fez, né? Ping, gadget class, gadget bypass e um domínio nosso de controle que a gente subiu já, nesse caso aqui, a gente já tinha subido um domínio para receber. A gente comprou um domínio, subiu uma máquina da AWS e configurou de uma forma que a gente conseguia receber as interações DNS desse domínio, né? Então, todas as vezes que esse domínio era resolvido por alguém, a gente conseguia receber essa resolução porque a gente tinha um servidor DNS em nosso controle. Então, aqui é o script em Python que a gente criou, né? Então, ali está a lista de gadgets, a lista de bypass, o comando que vai chamar o serial killer,
aí tem o Python, ele tem uns colchetes que podem ser formatados, né, que os dados podem ser inseridos dentro. Então, os dois primeiros colchetes são o gadget e o bypass que a gente vai utilizar, ping, gadget novo, bypass e o nosso domínio que está no nosso controle. E fazendo isso, a gente gerou uma lista imensa de objetos Java serializados, que a gente pegou, como a gente já tinha o controle ali da requisição e da sessão, a gente colocou no intruder do Burp Suite, e, putz, tá aqui. Essa resposta foi maravilhosa, porque com essa resposta a gente tinha certeza que o comando ping foi executado no servidor, a gente recebeu essas interações DNS porque o servidor internamente realizou essas resoluções, e, partindo desse ponto, a gente tinha execução de comando dentro desse servidor crítico dessa instituição financeira. Então, poxa, partindo desse ponto aqui, a gente conseguiu, com certeza, provar que tinha execução de comando dentro do servidor e conseguiu usar os bypass, né, no caso, o serial killer, para conseguir esse bypass e conseguir ter acesso, né, a essa máquina dessa instituição financeira. Então, esse era um servidor que estava hospedado na internet, era um servidor crítico e responsável ali, responsável ali também por executar transações financeiras, né, se comunicar internamente para executar transações financeiras. Então, aqui, poxa, foi um momento de vitória internamente, né, mas, como essa aqui era uma prova de conceito para esse cliente, né, para que a gente demonstrasse o valor da Elytron e da empresa, a gente precisava conseguir um pouco mais, como está comentado lá no início, né, a ideia era, de alguma forma, conseguir informações desse executivo dessa instituição, e o que a gente fez foi passar para os estágios de pós-exploração, né? Então, a gente já conseguiu o entry point, conseguiu esse acesso inicial à rede interna dessa empresa. Como a gente já conseguiu esse entry point, os próximos passos, então, é continuar o processo de pós-exploração. O que a gente percebeu é que, como a gente estava executando esse pentest, né, o SOC estava em interação constante com a gente. Mas o ponto que, pelo menos os executivos da Elytron comentaram, era que a gente não iria pedir nenhum tipo de permissão para o SOC. Então, o que o SOC quisesse fazer como forma de medida para atuar e evitar que a gente conseguisse prosseguir nesse teste, né, o SOC poderia fazer. Então, e foi isso que aconteceu, né, pelo menos os domínios do Interact SH, que foi aquele primeiro que funcionou, eles foram bloqueados, eles não resolviam mais internamente. Por isso que a gente teve que, ao longo do pentest, comprar novos domínios e subir mais máquinas na AWS para poder meio que contornar as proteções do SOC até a gente conseguir persistência realmente na aplicação, né? Então, os domínios do Interact foram bloqueados e a gente chegou num problema que poxa, um comando ping, ele é simples de... Ele não prova muita coisa, mas ele prova a execução de comando, né? Mas, ao mesmo tempo, poxa, e se eu quiser exfiltrar uma saída de comando complexa, né? Porque e isso dá para fazer com DNS, apesar de ser demorado, né? Mas dá para fazer com DNS, e, poxa, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, a ideia era... Porque as resoluções de DNS elas geravam barulhos internamente, né? Então, você imagina que você vai extrair uma saída, sei lá, de um KB de um arquivo. Isso vai gerar diversas resoluções de DNS ali, e isso vai acabar, talvez, gerando barulho internamente, né? Então, a gente tentou encontrar formas de realizar o mínimo de resoluções de DNS possível, de também utilizar os binários de bash que eram normalmente utilizados, geralmente utilizados em ataques, né? Por exemplo, chamar direto o bash usando a aplicação Java pela deserialização é um indicativo, provavelmente, para o EDR dessa empresa de que alguma coisa está errada, porque, do nada, o Java, que é a aplicação que está rodando, começou a chamar o bash e chamar alguns comandos malucos, né? Então, isso é um indicativo para o EDR de que alguma coisa não está certa, né? Que alguém está executando comando dentro do servidor. E tinha um ponto interessante, né? O EDR estava configurado nessa máquina, mas, por ser um serviço crítico, ele não estava configurado no modo paranoia, né? Porque é comum, em alguns casos, que você consegue a execução de comando, que o EDR está no modo paranoia, você manda o primeiro, o segundo, o terceiro, no quinto comando a máquina já para de responder porque o EDR isolou a máquina, né? Então, poxa, nesse caso aqui, a máquina não foi isolada porque era um serviço crítico para o banco. E, como era um serviço crítico, eles acharam melhor não configurar o EDR de forma que essa máquina fosse cortada ou que esse acesso fosse cortado, né? Não sei se eles mudaram essa configuração depois do que aconteceu. Então, o comando que a gente utilizou nesse caso específico, só para demonstrar, né, mas não foi somente esse cat, mas essa primeira parte do comando antes do primeiro pipe, é um exemplo, por exemplo, de leitura de arquivo, né? E a gente fazia um cat para ler um arquivo, ou um ls, ou qualquer outro comando, né? A gente fazia um cat para ler um arquivo, usava gzip para comprimir esse arquivo e fazer com que a gente tivesse menos resoluções, utilizava o xd para transformar essa saída comprimida, né, em hexadecimal, e criou um loop utilizando o while ali em bash para que ele quebre
esse hexadecimal gigantesco que foi gerado pelo XXD e vai resolvendo linha por linha ali e retornando no nosso domínio o que estava sendo essa saída de comando, né? A gente nem utiliza o comando ping aqui, a gente utilizou o comando host e utiliza o "-u", para realizar as resoluções de DNS, né? Porque imagina que provavelmente todas as saídas TCPs desse servidor estavam bloqueadas. Então a gente utilizou esse comando host, que no caso vai realizar uma resolução, né? E o "-u" de UDP, para que essa resolução ela seja feita em UDP. A gente utilizou o client do Interact SH, né? Então a gente subia os servidores de resolução de DNS utilizando as ferramentas do Interact SH e, ao mesmo tempo, também modificou parte dessa ferramenta do Interact SH para facilitar a filtração de dados, né? Essa foto de perfil do Vrek, ela é engraçada. Então, poxa, tem que ter cuidado com os hackers que tem foto de gato no perfil do GitHub. Deixa eu passar para a próxima. Então, a gente modificou essa parte do Interact SH Client, né? Parte para que ele realize toda a resolução de DNS que ele receber do servidor de DNS que a gente está executando. Essa resolução ela vai ser quebrada por subdomínios, né? Então, perceba que a gente está quebrando a string de resolução utilizando o ponto, e depois dessa quebra de string, a gente vai pegando essas partes aqui e vai salvando o arquivo. E, no caso, existem dois parâmetros aí, que vão ser o nome do arquivo e a parte de trás do conteúdo que vai ser dado o append, né, dentro desse arquivo da resolução. O comando completo utilizando o serial killer, né, era Java, _jar serial killer, a classe que a gente estava utilizando para conseguir, o gadget que a gente estava utilizando para conseguir a execução de comando, o bypass, e no Java a gente acaba utilizando essa gambiarra aqui para poder chamar o bash, porque se você utiliza comandos muito complexos, o correto seria utilizar aquelas funções em que você consegue chamar um array de comando, né, e sair chamando cada argumento do comando dentro desse array, né? Mas como a gente não podia fazer isso, porque a gente não tinha controle sobre o código, a gente utiliza essa gambiarra chamando o SH e depois o bash para que a gente consiga usar um comando complexo como esse aqui que a gente está mostrando, né? Então, parte do comando não tem muito segredo, é um LSLA, né, aquilo que eu comentei, gzip para diminuir as resoluções, hexadecimal, e depois o exemplo ali para o domínio que a gente estava utilizando, base 64, e algumas correções de URL encode, né, porque dependendo da aplicação Faces, dependendo do cenário que você tem, dependendo de como a aplicação Java está recebendo esse objeto serializado, você tem que configurar o URL encode ali, porque senão ela não vai conseguir serializar o objeto. E aqui são as resoluções de DNS, por exemplo. Aqui a gente está utilizando, essas foram capturas de tela do momento de execução do teste, né? Tem até datas de 2024. Do momento de execução do teste ali, né? Então, ali o nosso domínio está censurado, mas o arquivo, por exemplo, era sss.txt, que a gente estava adicionando as informações ali, né? Então, aqui são um exemplo de quantos arquivos e quantos comandos a gente não executou ali, a diversos momentos ali, né? Desse processo para conseguir ali retornar informações do serviço. Então a gente tinha algum problema, né? Eu vou tentar acelerar por causa que o tempo da palestra tá chegando. Então a gente tinha um problema que as resoluções elas eram muito lentas, né? O SOC ele começava a bloquear também. A gente imaginava que o SOC estava bloqueando árvores de execuções, né? Então, por exemplo, se o Java chamasse o bash, provavelmente o que depois que era chamado disso aí já não conseguia mais ser executado, né? Então a gente teve que ter criatividade para lidar com o SOC, né? Então, por exemplo, ao invés de chamar o bash, a gente chamava o KSH, o SH, outras bash que existem, né? Uma coisa que a gente fez também foi a gente conseguia executar comandos simples, né? Não comandos. A gente utiliza o bash, o KSH e o SH para que a gente consiga criar um comando complexo, né? Mas um comando de copiar, um comando de chmod a gente conseguia, né? Sem ter que criar esse comando complexo. Então a gente copiava muitas vezes esses executáveis, né? Como o bash, movia ele para o /temp, dava permissão de execução no /temp e mudava essa ordem, né, de execução. Pelo menos a gente percebia que, em alguns casos, a gente evitava as proteções que o SOC tinha colocado ali, de, por exemplo, o Java chamar o bash ou chamar outros desses bashes aí, né? E a gente percebeu também o tempo de atividade do SOC, porque sempre acontecia esses bloqueios, a gente passava o dia trabalhando, no outro dia o domínio estava bloqueado, a árvore de execução estava bloqueada, a gente percebeu que o SOC ele atuava no horário comercial, né? Então a gente pensou, poxa, quando a gente realmente for fazer os testes e realmente fazer o que a gente precisa fazer, né, a gente vai fazer no final de semana, porque depois de sexta, 18 horas, é o momento que a gente vai
vai pegar para conseguir persistência no servidor e não ter mais que ficar fazendo essas resoluções de DNS, porque já estava ficando caro comprar muito domínio e submáquina na AWS, né? Então, a gente teve esses próximos passos, né, que era de lidar com SOC, manter persistência. E um ponto interessante, eu coloquei OCR, e aí um ponto interessante foi que, quando a gente teve acesso a essa máquina, a gente percebeu que essa máquina estava com NFS montado para um servidor interno, que eu acho que era utilizado era utilizado para tudo, porque tinha de tudo naquele servidor. Tinha log de transação Pix, tinha... eu acho que, mas o que mais chamou a atenção, tinha foto de declaração de imposto de renda, foto de cartão de crédito. O mais interessante, nesse caso aqui, que tinha relação com o que era o objetivo desse teste, era conseguir os dados do executivo, e a gente encontrou dentro desse PF, dentro desse NFS, encontrou como se fosse uma página de output ali, uma pasta de output onde tinha as posições privates dos clientes que tinham muito dinheiro no banco, e o diretor estava nesse meio aí, né? Então, a gente, no próximo passo, foi implementar o Web Shell, né? Encontrar o local de deploy. A gente gastou um tempo, né, encontrando o local de deploy da aplicação Java, e depois inseriu uma shell manipulando uns arquivos. Isso foi uma preocupação nossa também, porque imagina manipular um arquivo de uma instituição que é acessada por milhões de pessoas, e você manipular um arquivo e quebrar essa página, né? Então, e também tinha que ser um arquivo que respondia não autenticado, né? Então, a gente teve que gastar tempo procurando esse arquivo e procurando um arquivo que não tivesse tanta relevância, que não era tão acessado, né? Manipulamos esse arquivo, colocamos alguns headers que representam essas hashes, né? E que iriam ser chamados para execução de comando, e também um outro que iria ser responsável especificamente para, se a gente setasse o path, ele retornava como download aquele arquivo. E, fazendo isso, aqui está o -- temp. A gente está comentando o que eu falei, né? Por exemplo, essa primeira hash, ela tem um SH, a gente copiou o SH para o -- temp, deu permissão de execução, e a gente chamava, por exemplo, esse caso que foi interessante, a gente chamava o Python, que seria o argumento que ia ser colocado dentro do SH, chamava o Python para o Python chamar o bash. Então, a gente meio que ficava dando voltas assim, porque o SOC ele bloqueando aquelas árvores de execução que eu comentei, né? Então, fazendo isso, né, fazendo essas gambiarras, a gente acabava lidando com o SOC, e depois de ter colocado a Web Shell, a gente já tinha execução de comando não autenticada dentro do serviço, né? A gente já tinha com DNS, mas agora era muito mais simples a saída, né? A gente conseguia fazer qualquer coisa nesse caso. Como a gente já tinha todas essas informações relevantes, já tinha tudo de importante ali, né? Já tinha, na verdade, também um ponto de trabalho que era muito mais fácil do que as resoluções de DNS, que eram lentas, né? A gente começou a procurar, nesse caso, dentro das transações, dentro dos arquivos PDFs, né, os dados desse diretor. O ponto era que eram tantos arquivos que a gente sentiu que se tornou inviável ir baixando arquivo por arquivo, ainda mais pensar na quantidade de PII que a gente estava baixando, e já estava indo longe demais esse teste, né? Então, baixar essa quantidade de arquivo talvez fosse ofensivo para a instituição financeira. Então, o que a gente fez foi... aqui vai passar um exemplo de algumas capturas de loja de documentos que a gente encontrou dentro desse banco, né? Então, isso aqui estava dentro do NFS, né? Está censurada a imagem. Isso aqui está dentro do NFS que a gente encontrou. Posição de imposto de renda, cara, essas declarações estavam todas dentro está tudo censurado, né? Mas tipo, tinha informações sensíveis, porque, pelo menos esses clientes private, eles têm que enviar esses dados para comprovação de renda, né? Comprovar que eles têm dinheiro, comprovar que tem conta na Suíça, né? Então, pelo menos, esse tipo de dado já era acessível, né? Mas, para realmente comprovar impacto, a gente precisava pegar o dado ali desse diretor em específico. Então, a gente pegou essa solução a gente encontrou essa solução de PDF, que era bem pequenininha, uma solução de OCR. A gente utilizou especificamente essa, porque a solução ela permitia esse tipo de saída, né? Então, a gente poderia chamar direto PDF no path com a solução, colocava esse tracinho ali, ele saía todo o conteúdo que ela conseguia puxar desse PDF. Então, exemplo de PDF. Isso é importante porque a gente conseguia dar grep nisso, né? Fez um loop lendo a pasta e todos os arquivos, colocava o arquivo dentro desse lugar onde está exemplo.pdf e dava grep ali nos dados ali nos dados que tinham no PDF, procurando especificamente por PDFs que tinham o nome desse diretor, né? Então, aqui é um exemplo da linha de comando que a gente utilizou. Isso aqui, no caso, foi para inserir o binário dentro do servidor, né? Então, a gente leu o binário, usou hexadecimal, não dá para... Poderia usar gzip, né? Mas a gente converteu ele para hexadecimal, quebrou linha em diversas partes, e depois escreveu parte por parte, dando append dentro do servidor desse objeto, né? Aqui está um exemplo do script que a gente utilizou para quebrar esse
esse PDF, né, em diversos pedacinhos ali, né, ter os diversos pedacinhos deles e depois inserir dentro do serviço, né, e quebrar as linhas. Aqui está o intruder com as requisições, então eu não sei se tem a quantidade de requisições aqui, mas foram muitas requisições, porque eu acho que era um arquivo de 4 megas, mais ou menos, então, e isso em texto dá muito texto, então acho que, sei lá, foram muitas requisições, eu nem lembro de cabeça, muitas requisições inserindo parte por parte desse arquivo, porque a gente não conseguia baixar o arquivo direto da internet, estava tudo bloqueado, né? Bloqueado dentro do servidor para fora. Então, por exemplo, não conseguia fazer um curl para baixar via requisição HTTP, né, esse arquivo. Então, inseriu parte por parte desse arquivo, colocou ele dentro do servidor, setou o path dentro do bash que a gente escreveu, leu o arquivo PDF por PDF, até encontrar diversos clientes, né, que tinham o mesmo nome desse diretor e bater também com o nome dele completo ali. Poxa, esse aqui é o PDF. A gente baixou usando a shell, extraiu o dado desse diretor e aí a gente foi apresentar já com todo esse cenário completo, todo um relatório completo, que a gente demorou alguns dias para escrever esse relatório como um todo. Não trouxe dados do diretor, porque senão pode dar problema, mas esse foi um cenário bem interessante que a gente lidou. Aqui tem um QR Code com o download da apresentação, caso você queira dar uma olhada no QR Code. E se vocês tiverem alguma pergunta, pode trazer. Foi mais de 2 meses. Mais de 2 meses trabalhando. Não foi bem demorado e bem trabalhoso. Porque, contando assim a história, né, parece que foi algo simples, mas não. Foi algo bem demoroso e trabalhoso. E foi 3 pessoas trabalhando nesse pentest. Tá bom. Bom, e agradecer o Arthur aqui e pedir para todo mundo descer para o piso 1 para o sorteio e encerramento da B-Sides.